Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física Flávio Nascimento e na aula de hoje nós trouxemos um convidado muito especial. É com você, Paulo. Olá, sou professor de Educação Física Escolar, me chamo Paulo Ricardo, atuo na Escola Municipal Herpídio Cabral de Souza, Índios da Maré. Eu sou pardo, cabelos lisos, ondulados de cor preta, estou usando óculos, camisa preta com o desenho do índio de um lado e o lobo do outro lado. Na aula de hoje, iremos aprender sobre uma dança de origem afro-brasileira. Você já ouviu falar sobre maculelê? Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculelê é o rei da valentia. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Uma reverência à cultura afro-brasileira. O que é o maculelê? O maculelê é uma manifestação cultural que conta através da dança e cânticos trazidos pelos africanos para o Brasil e aqui foi mesclada com a cultura dos indígenas que aqui viviam. Os africanos dizem que esta era mais uma forma de luta contra a escravidão e o cativeiro para não serem reprimidos pelos feitores do engenho. Eles transformaram essa luta em dança e ainda cantavam as músicas nos dialetos que trouxeram da África para não serem compreendidos para as lutas durante o dia. Os africanos treinavam a noite toda nos ferreiros das senzalas com paus em chama que retiravam das fogueiras, trazendo ainda mais perigo para o agressor. O maculelê faz parte do folclore brasileiro e deve ser preservado como patrimônio cultural, assim como a capoeira deve ser mantido e respeitado como tradição, seja ela trazida por nossos irmãos africanos ou criada pelos nativos indígenas. A beleza do maculelê traz em si os traços da miscigenação cultural de um país onde a cultura é mais rica do mundo, apesar de não receber o reconhecimento que merece. Qual é a origem do maculelê? Maculelê era um negro que travou uma luta com um guerreiro de sua tribo por amor a uma jovem princesa. Sendo derrotado, seu corpo moribundo foi deixado no meio da mata para morrer. Foi então acolhido por uma tribo indígena e cuidado pelos mesmos. Após recuperar, prometeu proteger aquela tribo com sua vida se necessário for. Impossibilitado das atividades com o grupo por não ser um índio, certa vez Maculelê foi deixado sozinho na aldeia, cuidando dos velhos, mulheres e crianças, quando toda a tribo saiu para caçar. Eis que uma tribo rival aparece para dominar o local. Maculelê, usando 2 bastões, lutou sozinho contra o grupo rival e heroicamente venceu a disputa. Desde então, Maculelê passou a ser considerado um herói naquela tribo. Quais são os instrumentos e adereços usados na prática do maculelê? A dança do maculelê pode ser feita com bastões de madeira, facões, faca, mas alguns grupos praticam o maculelê com tochas de fogo ou tições, retirados na hora de uma fogueira que fica em meio da roda junto com os dançarinos. Os instrumentos que acompanhavam esta dança são os atabaques, o pandeiro e às vezes viola de 12 cordas. Os passos das danças se assemelham bastante aos do frevo de Pernambuco. São saltos, agachamentos, cruzadas de perna, entre outros. As batidas não cobrem apenas os intervalos do canto, elas dão ritmo fundamental para a execução de muitos movimentos dos corpos dos dançarinos. Lembrando que você pode usar as garrafas PETs no lugar dos bastões de madeira. Vamos aprender o maculelê na prática? À frente de vocês, 3 vezes. 1, 2, 3. Em cima, bate 3. 1, 2, 3. De novo à frente. 1, 2, 3. Em cima. 1, 2, 3. Agora a gente vai bater uma batida embaixo da perna esquerda. E depois uma batida embaixo da perna direita do lado de cá de vocês. Então vamos lá, bate em cima. 1, 2, 3. Embaixo da perna esquerda. Foi. Em cima de novo. 1, 2, 3. Embaixo da perna direita. Foi. Marca em cima. 3. 1, 2, 3. Depois vocês vão girar para o lado esquerdo.
Quando terminar o giro, ó, dá uma batida depois bater fazer. Vamos marcar em cima. 1, 2, 3, girou pro lado esquerdo, bateu em cima. 1, 2, 3 pro lado direito, girou pro lado esquerdo e bateu em cima. É isso aí. E aí, gostou da aula? Converse com seu professor sobre outras danças de origem afro-brasileira. Tchau! Professor Paulo, muito obrigado pela sua participação na aula de hoje. Aproveito agora para convidar o professor Arthur, de Artes Visuais, que vem trazendo uma aula bem legal pra gente. Tchau, tchau! Até a próxima aula! Na videoaula de Educação Física, o professor Flávio apresentou a vocês o maculelê, uma dança de origem afro-indígena e tradicional da Bahia. E em nossa videoaula de artes visuais, vamos continuar conhecendo tradições afro-brasileiras. Vamos falar sobre a tradição da Irmandade da Boa Morte. Inicialmente, nas igrejas católicas, se tinha a tradição de Maria, mãe de Jesus, que morreu e foi enterrada no Getsemane, um monte que fica lá em Israel. Ela foi enterrada na presença dos apóstolos. Mas 3 dias depois de sua morte, um dos apóstolos teria ido visitar o túmulo, mas foi surpreendido com o fato do corpo ter desaparecido. Maria não estava mais lá. Somente estava presente um cheiro muito forte de flores. E é daí que veio a tradição de Nossa Senhora da Boa Morte, aquela que roga pelos homens na hora de sua morte. Aqui no Brasil, a Irmandade da Boa Morte teve a sua origem com essa tradição. A Irmandade da Boa Morte é formada por mulheres que estão intimamente ligadas à religiosidade de matriz africana. Ser do candomblé é ser católico 2 vezes, porque nós cultuamos os nossos orixás que são da igreja, no caso, São Pedro, Xangô, Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da Glória, Iemanjá, São Roque, Obaloaê. Então nós rezamos pelos santos da Igreja Católica e rezamos pelos nossos santos, dos nossos orixás. As fundadoras da Irmandade da Boa Morte foram as mesmas fundadoras do Zogodobo Ogumbalê Sejandê. Quem trouxe a Irmandade dos negros cativos do pé da corrente para aqui foi a Finada Santinha, da Casa Estrela. Foi ela que trouxe a Irmandade para aqui para Cachoeira. Elas se reuniam aqui na rua principal, hoje Rua Nanere, numa casa denominada Casa Estrela, que era uma localidade que, além de ser uma residência de uma das fundadoras, que se chamava Júlia Gomes, foi onde ocorreram os primeiros ritos iniciáticos do candomblé. Isso é o que está registrado na memória oral. Também ali era uma localidade onde se vendia produtos ritualísticos provenientes da África. E também uma localidade onde teve início a Irmandade da Boa Morte. Sou sobrinha neta de Santinha e Tutuzinha e neta de Zinha. Eram as 3 irmãs. Havia outras, mas já falecidas. É que a Casa Estrela,
foi a primeira sede da Boa Morte. Era aqui que coordenava os trabalhos. E essas irmãs eram responsáveis pela Irmandade da Boa Morte. Ali era uma localidade onde se fazia, onde se fabricava doces e outras iguarias que eram vendidos em tabuleiros por essas irmãs da Irmandade da Boa Morte. Quando eu cheguei, foi ali. Aí a gente ficava dali, a metade das coisas cozinhava na Casa Estrela, guardava na Casa Estrela, né? E a gente ficava ali naquela casinha, naquele bequinho, ali mesmo a gente dormia, ali mesmo comia, fazia tudo. Hoje, em Cachoeira, é uma das casas mais importantes vinculada à questão turística, porque é a casa que mais recebe turistas hoje, né? E o evento da Festa da Boa Morte, que acontece de 13 a 17 de agosto, é também um dos únicos eventos também que acontece na Bahia, que atrai a maior quantidade de estrangeiros e turistas de maneira geral, né? Agora, vamos conhecer uma pintura da artista Gés Vieira que aborda o tema das baianas na Irmandade da Boa Morte. O traje das baianas, que a artista representa, são um momento de encontro importante da história do nosso país numa diversidade de tradições. A figura das baianas geralmente tem as saias rodadas e as anáguas engomadas. Esses são os trajes típicos de senhoras da corte portuguesa. Na obra de Gés Vieira, vemos representado as baianas da Irmandade. Elas usam saias pretas. Isso se deve ao fato de que a Irmandade da Boa Morte é uma organização católica. É costume o uso de saias longas e pretas em organizações religiosas. Costume, aliás, que uma diversidade de mulheres de igrejas protestantes adotam também nos seus trajes. Podemos observar um pano de costa, um chale da cor vermelha. Esse é característico da Irmandade, sendo dividido em dois lados, um preto de veludo e o outro de vermelho. Ele é feito de seda pura. É também permitido às adeptas dessa Irmandade o uso de joias. As mulheres usam muitos colares, guias, balangandãs, pulseiras e anéis prateados e dourados. O ouro representa a riqueza e a beleza. No traje comum das baianas, os colares e pulseiras representam e evocam as nações africanas. Já na cabeça, elas usam um ojá. São turbantes de influência muçulmana, herdada nos negros que foram islamizados. O ojá é um pano comprido que se enrola na cabeça de acordo com o grau que ocupam no candomblé. A Irmandade da Boa Morte tem um papel importante por ter sido formada exclusivamente por mulheres negras. Elas, desde o século XIX, se reuniam e organizavam, através da venda de seus quitutes, a compra da liberdade de outras mulheres negras que estavam em situação de escravizadas. É através do exemplo dessas mulheres que hoje se tem um registro geral da situação das primeiras trabalhadoras negras livres na história do nosso país. Ainda hoje, celebramos a festa da Irmandade em suas respectivas datas especiais na cidade de Cachoeira, Bahia, local de nascimento da organização. A figura das baianas é tão importante como a imagem de uma mulher brasileira que em nosso carnaval, aqui no Rio de Janeiro, as escolas de samba têm uma ala específica para homenagear a figura dessas mulheres. Uma referência às tias do recôncavo baiano que vieram para cá e nos ensinaram as suas tradições religiosas, musicais e culinárias. A baiana é uma marca de representatividade da força da mulher e orgulho da raça negra. Ela é um exemplo da resistência e empreendedorismo feminino. Quer saber mais sobre esse assunto? Procure seu professor de arte. Até a nossa próxima videoaula, pessoal!